encontro de hoje é sobre a magnanimidade, sobre a virtude da grandeza. Uma virtude que diferencia líderes que talvez sejam líderes só do nome daqueles que mudam a própria realidade, daqueles que mudam a realidade da família, a realidade das pessoas à sua volta, seus amigos, a realidade da própria sociedade. Agora, audaz, né? E o que é a magnanimidade? A magnanimidade ela é a virtude das grandes pessoas, a virtude das grandes pessoas. A origem da palavra, se a gente for retroceder um pouco, a origem da grande palavra, ela vem de alma grande, né? Uma pessoa com uma alma grande que abarca grandes coisas. E a pessoa magnânima é alguém que busca realizar grandes feitos. É uma pessoa que está disposta a se desdobrar e ir atrás de coisas grandes. É uma pessoa que confia em si, que confia em seus talentos e entende que é digna de coisas grandes e é digna de fazer coisas grandes. Tem dois lados, né? Ela é composta por dois pontos, que é o lado contemplativo e o lado operativo, o lado da ação. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. É uma pessoa que se sente livre e forte ao perseguir a sua visão até o fim. É uma pessoa repleta de esperança humana, né? Esperança é uma virtude que hoje em dia está tão escassa. Hoje em dia, geralmente, a gente tem um pessimismo muito grande. Ah, mas olha como é que o Brasil tá, e olha a eleição, e olha se ganhar, né? Putz, o que a gente vai fazer? Então, o magnânimo é uma pessoa que sonha e transforma esse sonho em missão, que consegue enxergar além da própria realidade, da realidade concreta, da realidade imediata, e aspirar a coisas grandes. A vida das pessoas pode ser resumida pelas palavras de um poeta anglo-irlandês. Pega essa, tá? Foi um poeta anglo-irlandês. Arrisque tudo para não perder aquilo que mais importa. Então, a magnanimidade ela é a virtude primordial dos líderes, é a virtude primordial das grandes pessoas. O líder ele tem duas virtudes específicas. A gente falou no primeiro encontro mais sobre temperamento. Agora a gente vai entrar mais no caminho da liderança mesmo, né? Lembrando que o temperamento ele é o alicerce, onde a gente desenvolve o nosso caráter. O caráter nada mais é do que virtudes, onde alguns temperamentos vão ter facilidades para buscar algumas, dificuldade para buscar outras. Agora, tem duas virtudes que são características indispensáveis do líder, que é a magnanimidade e a humildade. Então, a virtude da grandeza e a virtude do serviço, e não dá para atuar só com uma ou só com outra. Sem a magnanimidade, eu me torno uma pessoa que. Ah, você é um instrumento, que eu, sei lá, eu não sou bom tecnicamente, não aspiro a coisas grandes. E sem a humildade, eu me torno soberbo. Então a magnanimidade ela está no centro. Sem a humildade, eu me torno uma pessoa soberba. E sem a magnanimidade, eu me torno pusilânime, que é aquela pessoa fraca, aquela pessoa sem aspiração, aquela pessoa que não tem iniciativa no mundo. A palavra magnanimidade ela tem origem do grego, megalopisia. Não, megalopsíria. E eles usavam para descrever como uma grandeza de alma. Uma grandeza de alma, isso é séculos antes de Cristo. E aí a galera latina ficou com ciúme. Cícero, em 44 a.C., falou: pô, a gente não tem uma palavra para descrever isso, né? Preciso de algo para descrever, e daí que surgiu a magnanimidade, né? A magnanimitas do latim, né? Que é da magnanimidade que a gente tem hoje no Brasil. Agora, qual que é a importância dessa magnanimidade? A gente tem que servir aos outros, né? A gente tem que servir aos outros com a nossa grandeza, porra, não com a nossa miséria. Né? Ah, Thiago, vou te ajudar a colocar esse quadro na parede. Eu não tenho furadeira, não sei colocar quadro. Porra. Aí não adianta. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa descobrir os nossos talentos, aprimorá-los e servir o mundo com eles. Né? Então, servir o mundo é algo para fora, inclusive, não é algo para dentro. E a ideia é justamente a gente descobrir sobre a magnanimidade, a gente conseguir pensar mais alto e, de fato, praticá-la, né? Como é que a gente pratica? Esses encontros, eles vão sempre, eu vou sempre tentar trazer ele para os pontos práticos da coisa, claro, a gente vai passar para um ponto teórico, um ponto mais filosófico, digamos, e para o lado mais prático da coisa. Mas então a magnanimidade, ela é esse centro, não é nem vaidade, ou orgulho, ou soberba, e nem pusilanimidade. Né? Ela é a grandeza, ela é a grandeza de alma, chamamos assim. E aí tem algo interessante que a magnanimidade e a humildade, elas são ideais de vida. Assim, são ideais de vida. A minha vida ela pode ser completamente orientada para a magnanimidade, né? Para aspirar as coisas grandes e servir, buscar coisas grandes, diferente da virtude. A virtude não pode ser um ideal de vida. Por exemplo, o meu ideal de vida é a justiça, né? Eu vivo para dar aos outros o que eles é direito. É o autodomínio, né? A temperança. Não, meu ideal de vida é ser temperado. Não bosta, não tem lógica nenhuma. Agora, a magnanimidade e
A humildade, elas servem como um ideal de vida. As quatro virtudes cardeais, a gente só comentou, né, na última aula, vai ter um encontro só sobre eles, que é a temperança, a fortaleza, a justiça, né, e a prudência. Elas são sim uma base, elas são necessárias para desenvolver as demais, só que elas são ferramentas. Elas são, de certa forma, uma necessidade para outra coisa. Agora, a grandeza, sim. Tem um livro do Alex Harvard, inclusive, que é Criados para a Grandeza, que, pô, beleza. Aí sim, a magnanimidade ela pode ser um ideal de vida. Essa busca da perfeição humana, essa busca da perfeição para si e para os outros, né? Essa luta que a gente comentava na última aula. A humildade também, a humildade, ela pode ser um ideal de vida, né? O que é a humildade, né? A humildade, na verdade, é viver na verdade para si e para com o outro. A humildade que a gente está falando aqui seria mais a humildade fraterna, de estar a serviço, estar à disposição, estar à disposição. Eu lembro do meu pai, sempre que eu agradecia ele não costumava falar obrigado. Eu não, às ordens, meu filho, não, às ordens. Cara, é meio que isso, é esse espírito de serviço, né? Não, às ordens, tô aqui para serviço, tô aqui para servir. E se eu quero servir, eu não quero servir de forma medíocre, eu quero servir da melhor maneira possível, né? Eu acho quase impossível falar de magnanimidade, falar de serviço, falar de talento, se não lembrar. E aí que pensando no sentido literário da coisa, não no sentido teológico ou de catequese, mas os talentos, né? Ah, tinha um cara lá, né, o patrão foi viajar e deixou 5 talentos com um, deixou 2 com o outro, deixou um com o outro. Aí beleza, foi viajar. Quando ele voltou, o que tinha 5, falou, ó, consegui mais 5. Tinha 2, consegui mais 2. O que tinha um, ele falou, ó, não, então, eu enterrei aqui, né, para não correr nenhum risco, tá aqui de volta que é teu. Eu falei, não, porra, como assim? Né, a quem muito foi dado, muito será acrescentado. Então, algo, eu já muitas vezes vi sobre isso, meditei sobre isso, e é algo que me tornou, beleza, o cara que recebeu um, devolveu um. Aí tem algo para mim que acho que é uma aberração ainda maior. Pensa se o cara que recebeu 5 devolve só um. Porra, pera, eu te dei um monte de coisa, te dei um monte de talento, você fez o quê com isso? Você me enterrou. E quando a gente fala em magnanimidade, ela tem dois aspectos. Ela tem, ela tem o aspecto contemplativo e tem o aspecto operativo, o aspecto de ação. O aspecto contemplativo ele veio com Aristóteles, onde ele introduziu o pensamento de o magnânimo é aquele que se considera digno de grandes coisas. Tá? O magnânimo ele se considera digno de grandes coisas. Pô, maravilhoso. Eu preciso de fato, né, considerar. E quando eu me considero digno de grandes coisas, é muito interessante que eu saio, de certa forma, do estado de espectador. Alguma coisa precisa ser feita. Pera, eu posso fazer alguma coisa, né? Então, eu sou digno de grandes coisas. E aí veio o lado operativo, o lado da ação com Tomás de Aquino, em 1200 e alguma coisa. Falando, pera, o magnânimo é aquele que é digno de fazer grandes coisas. Então eu preciso entender que eu sou digno de grandes coisas e sou digno de fazer grandes coisas. Então são os dois aspectos, o aspecto contemplativo, o operativo, e ambos são muito importantes. Porque nada mais é que um sonho transformado em ação. Não adianta, por um exemplo, eu ter só o aspecto contemplativo. Não, aí vamos mudar o mundo e vamos, porra. E também não adianta só ter a ação. Uma ação meio até ativismo, né? Que é uma espécie de preguiça. Não, eu só vou agir aqui, eu sou ocupado pra cacete. Sabe? Não, não é isso. Eu preciso dos dois aspectos. E é importantérrimo falar sobre a magnanimidade e a prudência. A prudência ela é a mãe de todas as virtudes, né? Ela nada mais é do que a virtude que faz com que eu tome a ação adequada, que eu haja da maneira adequada numa situação concreta. Então, a prudência ela pode ser categorizada, pode ser classificada como uma sabedoria prática, né? Mas beleza, qual que é a melhor forma de eu agir? Então isso aqui é ser magnânimo ou não? Pera, tô viajando, né? A gente pode pegar por um exemplo. Olha a confusão que pode dar na nossa cabeça. Pegar alguém que fez merda pra cacete, não vou citar nomes, mas porra, que fizeram chacinas e movimentos. Pô, era magnânimo. Eu falava, porra, não, era maluco, né? Então a magnanimidade ela é o centro. Sem ela, eu caio na pusilanimidade. E sem a humildade eu caio na soberba. Então eu preciso da prudência para me guiar. E por que eu preciso dessa prudência, Dani, para me guiar? Porque de um lado, o pusilânime enterra os seus talentos. Não. Tá? Enterra os seus talentos e não usa isso, não se aprimora. De certa forma, se apoltrona. É uma tendência muito perigosa do fleumático, a gente vai amarrar com os temperamentos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Então, e por outro lado, o soberbo esquece da sua condição de criatura. Jota, como assim condição de criatura? Isso está muito enraizado no nosso tempo, naquele self-made man, sabe? Porra, eu construí tudo aqui, porra, eu sou pica, eu nasci pobre, agora eu sou milionário, e eu sou autossuficiente. Cara, se a pessoa parasse do lado pelo menos contemplativo da coisa, né, para pensar durante
5 minutos sobre isso, ela vai ver que ela tá um extremo, assim, tá sendo extremamente babaca, maluco. Ah, não, pera lá, eu sou aqui extremamente autossuficiente. Fala assim, beleza, tu tá produzindo tua própria energia, você que tá, sei lá, limpando as ruas, você que tá produzindo a sua comida, plantando, você que tá, sei lá, colocando agrotóxico, autossuficiente, porra, você é um babaca, bicho. Autossuficiente, que porra é essa? E aí uma forma de olhar para isso também, essa autossuficiência, que não existe, pô, a gente depende. A gente depende de outras pessoas, porra, pra tudo. Ah, cara, eu tive um infarto, deixa eu, sei lá, remendar. Ontem eu tava assistindo em Amsterdã, eu tava terminando, aí tem um cardiologista lá, aí ele ia ter que fazer um procedimento do coração, tem que colocar uma paradinha lá, aí ele não tava sedado, tava deitado, aí a mulher tava fazendo o procedimento, e falou, não, pera, você vai se aproximar pela esquerda? Pela direita é mais fácil. Hã? Aí eu falei, não, tá, você quer que eu se aproxime pela direita? É. Ele falou, não, mas você vai usar tal equipamento? Não, não, é melhor usar outro. Aí ele deitado assim. Não, faz o seguinte, traz o notebook aqui perto que eu acho que eu consigo fazer só com uma mão. É retardado? Cara, não, não tem como. Então, nós somos criaturas, a gente precisa entender que a gente foi criado. Jota, peraí, tá falando de catequese? Não, o que eu tô querendo trazer é o seguinte. É o princípio de não, nós não somos autossuficientes. E isso não tira o nosso protagonismo na coisa, não. Mas nós somos criaturas. E aí pode ir para vários aspectos, bicho. Depende do que você acredita, né? Se você quer acreditar em Deus, pô, beleza, sou um filho de Deus. Se você, pô, não tem isso, ou nunca parei para pensar sobre isso. Cara, pesquisa aí sobre ser em ato puro. Sobre ser em ato puro do Aristóteles. É uma forma que ele toca ali de uma forma mais intelectual, sem falar de Deus, né? A metafísica de Aristóteles, que depois foi aprimorado por Tomás de Aquino para trazer para o campo da religião, mas ele dá um exemplo. Ele dá o exemplo de uma semente de carvalho, né? Dá uma semente de carvalho. Então, como assim a semente de carvalho? Ele traz o conceito de potência, ato e atualização. Então, uma semente de carvalho é uma árvore de carvalho em potência, né? É uma árvore de carvalho em potência. O ato da sementinha se transformar na árvore se chama de atualização. Só que, para lá, como é que eu tenho essa semente de carvalho? Né? Como é que eu tenho essa semente de carvalho? Para eu ter essa semente de carvalho, eu preciso de um carvalho anterior para produzir essa semente. E precisou de um carvalho anterior para produzir aquela. Então, eu preciso de uma semente inicial, né, que é uma semente, um carvalho em potência, que através da atualização ele se torna um ato. Só que você vai retrocedendo, aí entra num princípio que, obviamente, eu não sei explicar, mas que é ilógico, não tem como retroceder infinitamente pelo tempo, não, não tem como. Então, chega no momento que tem que ter algo que não era uma potência, era um ato puro. Aquele ato derivou coisas em potência. Então, dá para alcançar isso. Obviamente, uma explicação de alguém infinitamente mais inteligente que eu, dá para abarcar isso por esse lado, por esse ponto de vista. Mas se eu consigo entender que eu sou criatura do ponto de vista metafísico, que os dons que eu recebi, sei lá, vieram da mão de Deus, e é muito importante, mas muito importante ter consciência, então, dos meus talentos, mas ter essa consciência que eles não são meus. Que, eles me, que se eu tenho uma espécie de talentos, de novo, isso não tira meu protagonismo, a minha necessidade de desenvolver eles, quando eu entendo isso, eu também tenho uma responsabilidade sobre eles, né? Pô, quem muito foi dado, não será cobrado. Pô, Thiago, eu te dei 5 talentos. O mínimo devolve 5 aí, né? Agora, é maluquice ficar orgulhoso, não, self-made man, porque eu sou muito. Ah, porra. Não, né? De novo, isso não tira o mérito. Isso não tira o mérito, mas ordena as coisas. Evita que você caia na soberba, tá? E se a gente vem para o aspecto na magnanimidade, os 4 temperamentos, relembrando algumas inclinações, né? O colérico é inclinado para a ação, o melancólico é inclinado para as ideias, o sanguíneo é inclinado para as pessoas, o fleumático é inclinado para a paz. Quando eu olho para o lado do melancólico, se eu trago os dois aspectos, o contemplativo e o lado da ação, pensando na magnanimidade, na contemplação, a gente tem um ponto positivaço que ele é consciente dos talentos que ele tem. Às vezes até demais, né? Ele é consciente dos talentos que ele tem, mas ele está inclinado a esse ativismo cego, está o tempo todo ocupado, está o tempo todo trabalhando, e do lado da ação é positivação, é um cara seguro de si mesmo. A gente comentou, não, eu tomo iniciativa e eu vou, e eu sou o primeiro, eu adoro o desafio. Não. Quando a gente vem para o melancólico, mais inclinado às ideias, ele já é consciente dos seus talentos, ele sabe sonhar. Ele sabe sonhar, mas a gente vem para o lado mais negativo, no sentido de ele tem uma dificuldade muito grande de agir, ele teme a ação, ele teme o fracasso. A gente vem para os sanguíneos, né, os malucos mais inclinados para as pessoas. Do lado contemplativo da coisa, ele tende muito à superficialidade da ação. O lado contemplativo para eles é maluquice, bicho. Ah, vem uma borboleta, então ele está muito ligado, os seus
olfato, a sua visão, os seus sentidos, ele está muito ligado o tempo todo, então ele tem dificuldade de contemplação, ele precisa desenvolver isso, não caindo na síndrome da Gabriela, né? Ah, então eu vou viver assim porque eu sou assim. Não, não, não. Pro lado da ação, pô, aí beleza, ele é apaixonado pela aventura, mas de novo, ele tende a ter uma. Ele tende a ter uma instabilidade no serviço. Ele tende a não conseguir resistir ao longo do tempo, quando começa a ficar difícil ou quando perde o interesse dele. Ele tende a abandonar. É quando a gente vem para o fleumático, que é mais orientado para a paz, aí a gente do lado contemplativo. A gente tem o que ele tende mais a nadar a favor da corrente, então não consegue às vezes sonhar e pensar, imaginar grande, e do lado da ação ele facilmente se sente pressionado, se sente sobrecarregado, né? Se sente sempre sobrecarregado. Então o que a gente precisa buscar? O colérico, ele precisa superar o hábito da ação cega, do ativismo, de estar fazendo, porra, sem meditar, sem contemplar, sem entender o que está fazendo. O melancólico, ele precisa criar a capacidade de transformar o seu sonho em ação, em executar de fato aquilo que ele está sonhando. O sanguíneo, ele precisa superar a superficialidade e fortalecer a resistência, a perseverança, né? A gente falou muito sobre isso no Encontro 01. Já o fleumático, ele precisa tanto sonhar grande, esperar coisas grandes e agir mais, né? E agir mais. Quando a gente vem para o aspecto mais contemplativo da coisa, né? A gente pode chamar que é o aspecto passivo da magnanimidade. Então, a humildade fundamental é o hábito de viver na verdade sobre si e sobre os outros, e a magnanimidade é algo que enfoca a grandeza do homem. Tá? E a humildade é interessantérrima porque ela enfoca duas coisas. Né? Viver na verdade. Então, ela enfoca a grandeza do homem, mas também a sua miséria. Né? O princípio de ascensão e queda que o homem tem. Né? O que o homem tem. Então, a contemplação, a raiz da coisa, tem uma frase que eu gosto muito, um padre me falou uma vez, que no silêncio Deus nos mostra uma espécie de mapa da nossa vida. Né? Uma espécie de mapa da nossa vida. Cara, no silêncio, muitas vezes, como é que acontece? Eu vivi assim, cara, essa é a maioria dos meus anos, né? Deixa eu narrar como é que era. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, papo retíssimo, ligava um funk no último volume. Assim, torando. Beleza, funk torando. Aí ia me arrumar, tomar banho, não sei o quê, me arrumar, sair, e depois já ia fazer uma coisa, ia fazer outra. Aí eu tomava café enquanto assistia, sei lá, enquanto via um Reels e conversava com uma pessoa e estudava para não para um segundo para pensar. Então, a gente precisa dessa espécie de silêncio, essa espécie de recolhimento interior. De novo, alguns temperamentos, eles têm essa inclinação mais para ter esse tipo de coisa, outros não. E tem algumas coisas que ajudam a desenvolver essa magnidade contemplativa. Fiz uma listinha aqui, ó. Fiz uma listinha aqui. Ó. Ponto número 1, são algumas perguntas barra meditações, que é, pô, sou consciente da minha dignidade. A minha dignidade ontológica. Pô, beleza, eu sou consciente da minha dignidade. Sou consciente dos meus talentos. Sou consciente dos meus talentos. Cara, o que eu faço bem? O que eu posso fazer bem aqui? Cuido do meu crescimento profissional. Isso aqui é importantíssimo. A gente corre muito risco, às vezes, de ficar poltronado, sabe? De não desenvolver. Ah, já sei. Cara, eu tenho uma raiva. Tenho Tá bom, raiva não seria a palavra. Eu tenho comigo e com os outros, quando fala, não, não, isso aí eu já estou fazendo. Porra nenhuma. E se tu já estiver fazendo, tem outros ângulos de ver, tem outras formas, e dá para melhorar. Aí dando bem reclamar de alguma coisa, Jota. Pô, sei lá, mentorado vem reclamar, Jota, pô, tô trazendo pouco caixa nas minhas negociações. Fala, não, beleza, remuneração muda comportamento. Então, vamos ver como é que tá a remuneração do closer, vamos ver como é que tá as linhas de negociação, como é que tá a negociação de fato para trazer mais. Não, isso a gente já tá fazendo. Se tivesse fazendo, a gente não estaria com problema de caixa. Sabe? Então, a gente tem que fugir não, isso eu já sei, isso eu já tô fazendo. Né? E isso não só o outro, mas a gente mesmo. Então, cuidar desse crescimento, entender que sempre dá para melhorar. E isso é o que separa o ser humano do animal. Né? O animal, ele nasce, de certa forma, pronto, né? Nasce lá o bezerrinho da vaquinha, pô, já tá andando, já sai mamar ali. O ser humano não, ele vai se formando, ele é uma história sendo escrita, né? Outro ponto é escolher amigos que me desafiem, ter a capacidade de criar um ambiente magnânimo ao meu redor. Então, assim, através tanto de amigos que me desafiem, que me busquem a ser mais, através de pessoas que, porra, me inspirem a fazer mais, me inspirem a ser mais, através das séries que eu vejo, das músicas que eu ouço. Então, ter esse cuidado na criação do ambiente magnânimo. É muito interessante. No livro, eu trouxe alguns, tem várias situações de livros aqui. No Trabalho Focado, né, no Trabalho Focado do Cal Newport, ele comenta que
Ele tava num parque, não lembro se era na Rússia, onde é, tal. Aí chegou uma menininha, uma criancinha pra ele de 8 anos. Aí em russo ela falou o seguinte, não, sacanagem. Aí ela, aí ela deve ter falado assim, em russo, né? Tio, tio. E aí, peraí, ele tava andando no parque, era outono assim, tinha umas folhas no chão, e tava meio friozinho. Ele tava andando com as mãos no bolso com um sobretudo, né? Aí a menininha chegou pra ele e falou: Tio, tio, você é um agente secreto, né? Aí ele falou: Não. Ele falou: Ufa, ainda bem. Assim, falou, pô, ela olhou pra ele, imaginou que ele era agente secreto, porque no imaginário dela, a concepção de agente secreto, sei lá, um cara com sobretudo, tá no parque, assim, sei lá, meio misterioso. Então, a gente vai ter muito cuidado com essas nossas referências literárias. Ele conta uma outra também, muito engraçado, é que ele tava indo. Onde é que ele tava indo? Pô? Eu acho que eu tô misturando as histórias, eu acho que não é do qual não importa a hora que tá falando, mas enfim, do Alex Havard, se eu não me engano, do Alex Havard. Ele tava indo numa missa do Galo, no Natal, com um padre ortodoxo, tinha chamado ele. Ele pegou um elevador com um judeu, e ele tava com sobretudo assim e tal. E aí o judeu olhou pra ele e falou: então, você é judeu? Ele se sentiu até meio mal por não cumprir com a expectativa. Ele falou: não, 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 sou cristão, sou católico. E aí ele falou: então você tem que parar de esconder suas origens. Porque assim, porra, ele estava parecendo um judeu, né? Então, assim, a gente tem algumas concepções criadas e a gente tem que ter cuidado. Porque, por um exemplo, imagina que merda. E, porra, isso aqui. Aí outro assunto interessantérrimo, que eu tenho zero domínio, mas bastante interesse. Que é só, por exemplo, pega uma pessoa que o imaginário dela, ele tá formado basicamente nos filmes de Hollywood. Tá formado lá nos filmes de Hollywood, nas comédias românticas. Qual que é a probabilidade de um namoro, de um relacionamento dessa pessoa, assim que chegar o tédio, assim que chegar as brigas, oh, pera, não era só feliz. E o Felizes para Sempre, cadê? A primeira TPM, o primeiro puerpério, meu amigo. Tchau, tchau. O Howard conta que um casal estava com 3 anos de casado e chegou pra ele é advogado também, né? Chegou pra ele no escritório dele querendo se separar. Falou, não, então, nós queremos separar aqui e a gente quer se separar da forma mais amigável possível, sem briga, nem nada. E me contaram a história e a gente falou, e eu fui ouvindo aquilo com muita atenção e, tipo, embasbacado, vamos falar assim, né? Embasbacado. Não sei o quê. E aí me perguntaram, né, quando terminaram de falar, o que que você acha? Ah, acho que vocês são dois completos idiotas, né? Vocês são uns estúpidos, bicho. Às vezes eu sei o que vocês estão pensando. E aí a questão, pera, dá um tempo, calma, segura, aguenta aí. E aí, não, então, vamos esperar um mês. E aí esperaram um pouco, e, pô, de fato, hoje, aí permaneceram juntos, tiveram filhos e hoje são clientes dele, enfim. Cara, se eu não. Aí que é a pica. Se eu não elejo as influências que eu vou ter, estão elegendo por mim. Então, pega e mais, beleza, eu falei do Hollywood. E se for só da novela das 9? Porra, é só traição, é só. Então, cara, isso é muito doido, porque, sei lá, vamos pensar em alguns exemplos aqui. Castidade. Cara, Jota, do nada, castidade. É algo que não passa nem fudendo na nossa cabeça. Pô, a gente nunca teve uma referência que falou sobre castidade, que viu sobre castidade, né? O nosso tempo é. Agora, imagina por um exemplo. Porra, beleza. Aí você entende que a castidade é algo que faz mais sentido por X, Y, Z. Aí você vive um namoro casto, noiva, casa, e teu filho sabe que os pais viveram castidade. Ele cresce ouvindo falar sobre a castidade. Ele tem uma referência sobre isso. Ele tem uma referência sobre isso. Então, sei lá, divórcio. Né? Divórcio. E aqui tem um ponto interessante também. Muitas vezes, cara, é meio que a regra do Brasil, né? Briga, famílias desestruturadas e expostas a muito tipo de coisa, toda família, né, tem seus problemas e tem umas famílias desestruturadas. Então, porra, às vezes já nasce vendo que é normal, muitas vezes, sei lá, dentro de casa, traição, como se fosse algo normal, a traição, divórcio, não deu certo, termina e troca, de certa forma, vulgaridade, cara, prostituição. Então, quando eu entendo, falo, pera, beleza, eu não quero expor meu filho a esses modelos, por um exemplo, falando do ponto de vista de filho, eu vou criar um ambiente mais magnânimo. Não no sentido de ostrismo, beleza? Não é no sentido de vamos fechar aqui, vamos viver na nossa casa. Não. Mas, claro, tomando cuidado, porque quando tem alguém, por exemplo, que precisa da nossa ajuda, sei lá, tem algum familiar que precisa de ajuda, cara, a gente não pode cair nem na indiferença, no foda-se, e nem achar que é o Deus da pessoa, sabe? Fala, não, então eu vou resolver tudo pra ela.
A gente pode ajudar da forma que a gente conseguir ajudar, mas pode escolher também não expor, sei lá, posso escolher não expor meu filho a este tipo de vida, a este modelo de vida. Então, essa criação do ambiente magnânimo, desde o ponto de vista das músicas que eu ouço, das séries que eu ouço, pô, eu tenho que tomar cuidado pra caralho. Como eu passei, sei lá, uns 10 anos ouvindo funk o dia inteiro, cara, eu tenho que tomar cuidado. Ontem meu Spotify tava de sacanagem comigo. Eu tava na estrada, né? Aí apareceu lá, novidades da semana. O começo, assim, tava lindo. Pá, beleza. Né? Pô, umas músicas maneiras, um sertanejo, umas músicas animadas. Porra, daqui a pouco ele começou a meter umas, eu falei, buscou meu Spotify de 2017 pra recomendar, sabe? Não, eu desliguei, falei, porra, não, tá sacanagem. Né? Então, a maior coisa que o ser humano pode lograr, pode buscar, é essa perfeição pessoal. É a busca desse aprimoramento. Entendendo também que não é uma linha, qual que é a palavra? Não. Não é uma linha linear, não é um processo linear, melhor dizendo, né? A, a ascensão, a subida, ela contempla quedas, né? Ela contempla quedas. Inclusive, quando eu estou buscando fazer alguma coisa, a constância, ela engloba as falhas. Aquela sequência ininterrupta de sucessos tem mais a ver tem mais a ver com o orgulho do que com a constância, inclusive. Com a vaidade, eu sou pica aqui, 90 dias sem errar, academia, não, né? A constância, ela engloba isso, ela engloba isso. Uma frase que eu gosto muito, de um dos meus vinhos favoritos, acho que o meu vinho favorito, do Gran Inimigo. Al final, Guatalari, enfermedade presente aí. Al final del camino solo recuerdas una batalla, la que libraste contigo mismo el verdadero inimigo, la que te hizo único. Ao final do caminho, só vai te lembrar de uma batalha, a que travastes consigo mesmo o verdadeiro inimigo, aquele que te fez único. Beleza? E aí, quando a gente vem por outro aspecto da magnanimidade, o aspecto da ação, tem umas coisas aqui pra gente conversar, que o primeiro ponto que ajuda a desenvolver essa magnanimidade é transformar um sonho em missão. A gente vai falar sobre missão daqui a pouco, eu me amarro pra cacete no assunto que vai vir na sequência. O segundo ponto é não temer o fracasso. O Peter Drucker, pai da gestão moderna, né, o autor do Gestor Eficaz, ele falava, sabe o que ele falava, né? Ele falava que uma pessoa que nunca cometeu grandes erros é uma pessoa medíocre. É uma pessoa que nunca errou, bicho. É uma pessoa que provavelmente não está fazendo nada. Né? Uma pessoa que é medíocre. A palavra medíocre também acho interessantérrima. A gente fez uma daily comercial já sobre mediocridade, né? Que a mediocridade é estar na média. Tá tudo bem, tá. Enfim. E a magnanimidade no seu polo ativo, ela ensina a encarar os desafios, transformando eles em oportunidades. E isso aqui eu acho interessante pra cacete também. Eu acho que tem duas formas de viver a vida. Eu acho que tem duas formas, melhor dizendo, duas formas de encarar as contrariedades e os obstáculos que se aparecem. Uma é fugindo deles, bicho. Sabe, meio de costas, meio acovardado, tentando não ter nenhum problema, não é nem problema, sabe, nenhuma contrariedade, nenhum atrito, nenhum desafio, nenhum dia ruim, nenhuma semana ruim, nenhum cliente chato, nenhum lead te xingando porque o pré-call foi agressivo. Essa é uma maneira. E qual que é o problema? Parece que quando eu tô meio fugindo disso, eu fico meio encurvado, sabe? Minha verdade, sei lá, parece que não me dar um tapa, eu vou tomar uma. Você te pega meio que pelas costas, lá ele, né? Mas te pega meio que desprevenido. Por outro lado, tem o aspecto de eu ir de frente, sabe? Como um trator, de buscar aquilo de frente, de peito empronado, entendendo que a cruz, no sentido de cruz sendo uma contrariedade, a cruz não é a exceção, ela é a regra. José Maria falava, né? Ela falava, Deus não me mandou cruz hoje, não me ama mais, né? O que tá pegando aí, né? Tem um amigo meu, um espanhol, que ele fala que quando Deus te quer, te passa la mano, né? Ou seja, quando Deus te dá, pô, te dá um cascudo, enfim. E aí a gente entra num outro aspecto que eu me amarro pra cacete, desse ponto de vista da magnanimidade, do ponto de vista mais operativo, que é o conceito dos fuzileiros navais, que é o conceito dos Navy SEALs americanos, que é o conceito de default aggressive, né? Que é o conceito de default aggressive. Agressivo, agressivo como predisposto a ser agressivo, agressivo como padrão, melhor dizendo. Né? Então os Navy SEALs, eles pregam sobre essa predisposição para ação e por que que isso é tão importante, né? Aí, isso que eu tô falando especificamente é do Joko, né? Do Joko. Esse livro aqui é bom pra cacete, ouvi falar porque eu não li ele, eu comprei pra ler, mas isso que eu vou trazer especificamente é sobre esse livro, mas foi uma meditação do Padre Pedro, né? Então, essa agressividade como padrão, esse default aggressive que o Joko traz, é algo que pode assustar, né? Fala, pô, agressividade como padrão, tá, beleza, vou aplicar isso aqui na empresa, né? Aí, sei lá, pô, o funcionário faz uma merda, agressividade como padrão, tá com um tijolo nele,
Não é isso. Não é isso. É uma predisposição para ação. E eles dão muito exemplo, por que isso é tão importante nos líderes, né, dos esquadrões, não sei o termo militar da coisa, né? Mas os líderes, eles precisam ter essa predisposição para ação, ou como o Joko chamaria, né, da agressividade padrão, default aggressive, em agir rápido, em tomar uma decisão. Porque quando as coisas estão ficando ruins, geralmente não agir. Isso que a gente usa com os ditos é apenas mais verdade. Se as coisas estão ficando ruins, se estão difíceis, não agir, não faz com que pause, então. Não, beleza. Tá ficando ruim, eu não vou fazer nada, então as coisas. Não, vai piorar pra cacete. E por que é tão importante esse conceito dos Navy SEALs? Por exemplo, digamos que eles estão numa missão. Estão numa missão, estão com uma tropa aqui e os inimigos estão lá. Pô, a gente tá recebendo fogo pra cacete. E estão atirando na gente, estão atirando na gente, estão atirando na gente, e a decisão que eu preciso tomar é, sei lá, vamos assaltar aqui esse prédio. Vamos assaltar esse prédio. Só que, pô, no ato de ir assaltar esse prédio, talvez dois, talvez um, talvez três estejam comigo, morram no caminho. Ah, então eu vou ficar parado. Porra, mas se eu ficar parado, eles provavelmente vão me flanquear, né? Eles vão me flanquear e aí talvez morre todo mundo. Então, eles trazem esse quesito do ponto de vista militar, que de fato a tua vida está em jogo, se tem alguma coisa que está acontecendo ali, se a situação está piorando e você não tem essa predisposição para ação, esse default aggressive, vai piorar ainda mais. E o Diogo ele traz isso para o mundo dos negócios, para o mundo da liderança, para o mundo da responsabilização. Eu falo, às vezes no Hot Seat eu comento sobre isso, né, de sair daquela postura de, abre aspas, que alguém haga algo, que alguém faça, bichão, tapa na mesa, entendeu? Aí o cara fala, não, é uma responsabilidade extrema. Eu vou botar pra pocar, entendeu? Eu que vou fazer essa porra. Eu que vou fazer essa porra, sabe? Né? Ele não quis falar, o Joãozinho fez uma coisa errada, então não, vou adotar aqui a postura agressiva, né, como padrão, vou gritar com ele. Cara, não é isso, não é isso. Um exemplo, não é disso que a gente tá falando, por exemplo, lá, como eu posso ser um default aggressive, sei lá, eu trabalho na obra com medidas de segurança. O Thiago tá sem capacete. Eu de forma assim, imediata, Thiago, cara, então como que com uma forma, como com default aggressive eu consigo, né, instaurar medida de segurança? Não é xingando o Thiago sem capacete, é tomar uma ação na hora, tá? É tomar uma ação na hora. E muitas vezes a nossa intuição é justamente ficar parado. Cara, e ficar parado não resolve. Ficar parado é justamente confortável. A gente passa isso com os leads. A gente vê que o cara às vezes tem muito potencial, tá com problema, sei lá, de geração de lead, ficar parado não resolve. Aí, isso é comum, isso assim, é cotidiano da BMA. Aí vem gente 6 meses depois. Pô, então, olha só, a gente vem 2 anos depois, a gente tá com uma elite veio 3 anos depois. Não, melhorou, piorou. E aí a gente vem para um outro aspecto, que eu gosto bastante, que é sobre o sofrimento. É sobre o sofrimento. Eu lembrei do Viktor Frankl, né? Ele falava que o segredo do sentido da vida é amar uma pessoa, servir um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Essa questão do sofrimento é algo interessante para falar, porque lembrando que a gente comentou no primeiro encontro, a gente está numa época hedonista, numa época materialista, no busco prazer, fujo da dor, busco prazer, fujo da dor. Então, para nós, assim, é quase que uma heresia, quase como uma ofensa cósmica se acontece um problema no meu trabalho. Se pensa, não. Eu comi. É quase uma ofensa cósmica. Agora, sobre o sofrimento, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa parar, assim, parar de verdade de pensar que as circunstâncias são maiores do que a nossa capacidade de resolver. Eu conversando com amigos e pessoas próximas e com mentorados, isso é meio que padrão. Aquela preocupação com coisas que podem vir a acontecer e aí de repente um e se? Como uma corrente vai para outro e se é 3 da manhã, tu tá sem dormir, pensando por coisas assim que a probabilidade de acontecer é quase zero. Daí eu falo, cara, sei lá, tira do emocional e bota no papel. Ah, não tô conseguindo dormir, tô muito preocupado. Porra, pega um papel e coloca, beleza. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Pã. O que eu posso fazer para evitar? Tal coisa. Né? E se acontecer o pior? O que eu vou fazer? Pô, não tem muito o que fazer. Porque com a prudência, de certa forma, né, a gente burla esse pensamento catastrófico. E qual que é o BO? Quando a gente vive pensando e sentindo que um problema no time, que um problema em casa, que um problema familiar, que um problema com um amigo, que um problema de caixa, quando a gente vive pensando que isso são problemas maiores do que a nossa capacidade de resolver, a gente se coloca numa posição meio que de vítima injustiçada, ou não, numa posição de estar oprimido. Aí é uma merda.
Por quê? Se eu olho para a vida, se eu olho para situações como de uma forma opressora, eu tô sempre reativo. Meu pai, quando minha mãe tava puto com alguma coisa, ele falava. Ele chamava ela de fio descascado. Eu achava que ele ficava, encostou, tá dando choque, né? Cara, a gente fica assim, né? Fio descascado de maneira. Então, porra, nenhuma situação geralmente é de vida ou morte, pô. Não é. A gente acha que não é. Não é. Então a gente precisa criar essa capacidade de, beleza, parar de enxergar a vida como algo opressor. Porque quando existem alternativas, e porra, sempre tem algo pra fazer. Eu acabei de ler um livro maneiro pra caralho, O Velho e o Mar. E aí, enfim, ele tá 84 dias sem pescar nenhum peixe, e daí o menininho que trabalha com ele, os pais obrigam a sair, porque acham que ele tá com azar. E ele vai pro mar lá e tal, ele, o mar, o barquinho pequenininho dele, as suas tristezas, as suas alegrias meio ingênuas, e ele pesca um peixaço lá, pesca um peixão. E é 3 dias, bicho, lutando com peixe. Tipo, dia e noite, só ele, as mãos cortadas e não sei o quê, e confusão. E aí ele fala, não, mas aí quando o peixe subir, vai acontecer. Ah, vai lá. Pode ser que ele. Pode ser que aconteça tal coisa, mas aí. Tem muita coisa que eu posso fazer. Então, assim, cara, sempre tem alguma coisa que dá pra, assim, sempre tem alguma coisa que dá pra fazer. Sempre tem alguma coisa que dá pra fazer. Eu, nesse quesito, eu acho que não tem nenhuma frase que encaixa melhor, tem que ser do espanhol. Cara, não passa nada. Cara, beleza, sempre tem coisa pra fazer. Ah, morreu, dá pra fazer nada. Indulgência plenária, vamos fazer lá. Ou então vamos fazer indulgência plenária, vamos fazer, porra, vai pro céu. Então, enquanto existem alternativas, a gente tem que aprender a lidar com o nosso cérebro planejador, não com o cérebro da luta e fuga. Senão é uma forma horrível de viver. Eu devo ter passado uns 2 anos, cara, vendo assim, porra, malucaço, e aí conversando com um amigo, com o Thiago Andrade, na verdade, né, fazendo terapia. Aí ele pegou e falou: Jota, tá dormindo de terno também? Tá dormindo de terno. Não, pô, tá o tempo todo querendo resolver. Parece que tá o tempo todo precisando resolver alguma pica, bicho. E vamos lá, e com medo do mundo te alvejar. Ele olhou pra mim e falou: Jota, eu quero que você entenda. É, olhando pra verdade e com as virtudes necessárias, buscando ser uma pessoa melhor, você tem que ter a capacidade de tacar o foda-se que o Jota de cabelo platinado tinha. Que a virtude da fé, esse desenvolvimento, ele tem que criar dentro de si uma espécie de possibilidade de tacar o foda-se, porque precisa tacar o foda-se, e não é um tacar o foda-se de vou vender minha arte na praia. Não, mas colocar as coisas no seu lugar, sabe? Entender que falar, ah, beleza, vamos resolver, porque senão a gente fica com um viés confrontativo nas relações, tudo. Ah, vou dar um feedback pro Thiago, ele acha que vamos sair no soco. Ou, porra, tem alguma coisa pra resolver. Cara, não é. Sempre há algo pra você fazer. Não passa nada, né? Serenidade, bicho. Serenidade, alegria, né? Serenidade. Tem um livro que eu gosto bastante que ele fala sobre alegria. Ele fala o seguinte: olha, bicho, alegria. Estejam tristes os que se esforçam para não se considerar filho de Deus, né? Fala, cara, alegria, bicho, alegria. E muitas vezes, justamente esse aspecto que tá me fazendo sofrer e que eu não tô gostando, e aquele atrito no trabalho, e aquele BO que eu tô precisando resolver, aquela virada que eu tenho que dar na empresa, aquele mesmo injustamente talvez seja exatamente isso, como diria o Ítalo, que tá te esbofeteando na cara porque você acorde, não se exalte, faz o que tem que fazer, seja um sujeito minimamente útil. Tem uma live, eu acho que é do Ítalo, no sofrimento que surge a força, inclusive muita coisa aqui veio de lá. E ele fala, ah, beleza, então diante desse sofrimento tem dois caminhos. Ou você fica tipo aquela tia reclamona, que e aí tia, como é que tá? Ah, meu filho, então, que a hipertensão, daí diabetes, aí tô com dor no tornozelo agora, daí fui fazer uma ressonância também, meio que com autopiedade, sabe, querendo que a gente adula. Ou o segundo ponto é o foda-se, bichão, olhar pra realidade e entender que justamente esse peso no peito, essa insegurança, esse nó na garganta, esse não ter certeza, sei lá, às vezes essas depressões, esses maus jeitos no ir e no vir, como diria o Ito, é justamente a porra da minha vida. E é disso aqui, são com essas cartas que eu recebi nesse momento concreto que eu tô vivendo agora, que eu preciso tirar o melhor que me for possível. Porque senão a gente pode cair na mística do Oxalá. Na José Maria falava da mística do Oxalá, José Maria. Ah, Oxalá eu não tivesse casado. Oxalá eu fosse mais jovem. Oxalá eu tivesse mais dinheiro, né? Quem dera eu tivesse outra profissão. Quem dera eu falar, bicho, aí a gente se lascou, porque a gente passa a viver a vida como se as circunstâncias concretas, como se, sei lá, a fralda cagada do filho de madrugada, como se o cachorro comendo o cabo do notebook, como se a briga com a esposa, como se o problema financeiro, como se tudo isso fosse algo que está atrapalhando o que a minha vida deveria ser. Aí fudeu. Eu vejo muito isso conversando com alguns amigos em relacionamento. Não, pô, porque daí chega em casa e estressado do trabalho, e tem que dar atenção pra esposa e filho. Essa é a sua vida.
Isso aqui é a sua vida, isso aqui que você vai tirar, que você vai tirar o maior amor possível. Quando a gente acha que a nossa vida é algo que está por vir, fala, "Meu amigo, pode morrer hoje, bicho. Sei lá." Então, é isso aqui. A nossa vida é isso, não é algo que está por vir. Na Espanha, agora que eu vi que tô com. Deixa eu lembrar um negócio, deixa eu contar um negócio aleatório. O... Eu tô com o costume de comer um negocinho. Não devia ter falado isso, mas beleza. É, é tipo um queijinho assim. Né? É que veio na dieta lá. Aí é um queijinho compridinho assim, beleza. Aí eu tô comendo, a mãe tá comendo, já tinha comendo. E é um queijo meio branco. Beleza, eu como todo dia de manhã. E eu já tinha pegou o costume também e tal. Aí, uns 3 dias atrás. Aí umas 7 horas da manhã, assim. Eu tava saindo da área de festa lá, da área de churrasqueira. Chega o Jotinho com um na mão assim, me oferece. Não, me oferece não. Ele chega e joga no chão assim. Eu falei, qual foi, pô? Cara, ele aprendeu agora a falar não. Cara, ele tá muito engraçado. Ele tá tipo assim, pô, sei lá, ele fica bravo com alguma coisa, ele pega. Tá tentando fechar a porta assim, não dá. Aí você pega e chuta a porta. Ele tá maluco. Enfim, aí ele chegou assim, jogou no chão. Ah, eu falei, ah, você tá de sacanagem que você. Eu falei, porra, você não quer? Ele falou, não. Ele fez, não. É pro papai comer ele. Xi. Aí eu peguei, dei uma mordida. Na hora que eu dei uma mordida, cara, aí eu olhei, eu vi que tava meio estranho. Aí eu já pensei, falei, cara, esse queijo devia estar escondido debaixo de algum sofá, debaixo de alguma coisa, há uns 15 dias. Ele trouxe pra eu comer, eu já com ânsia de vômito assim, eu querendo morrer. Aí pra fechar com chave de ouro, chega a Amanda assim, olha pra aquela cena. O Jotinho olhando pra mim, eu com ânsia de vômito, com metade de queijo na mão, ele olhou pra mim e falou, por que que você tá comendo massinha? Por que que você tá comendo massinha? Ele tava com uma massinha pra brincar. Eu achei que era queijo. É, nem lembro o que gostou da porra, mas enfim, comi massinha essa semana. Não, mas eu fiquei muito feliz. Quando eu descobri que era massinha, eu perdi um pouco o nojo. Fiquei o dia inteiro aquele gosto de massinha na boca. Agora o seu gosto que tem massinha, pelo menos é salgadinho. Muito parecido aquela massinha com queijo. Na Espanha tem o Caminho de Santiago, né? Teoricamente onde tá enterrado, né, Santiago Maior. E aí eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, e acho que recentemente devo ter ouvido de novo, ou só voltou na memória, não sei, que o Caminho de Santiago de Compostela, né? As pessoas passam geralmente um mês lá caminhando e tal. E aí, sobre o Caminho de Santiago, o que mais importa é o caminho. Não Santiago. Santiago é fácil, né? Pego o avião, vou para Santiago. Então, sobre o Caminho de Santiago, o que mais importa é o caminho. Então, é quem eu me torno no caminho a Santiago. Uma outra meditação do Padre Pedro, ele conta sobre uma música, né? Eu acho que o nome da música em si é God's Gonna Trouble the Water. Né? Deus vai agitar as águas. A afirmação dele lembra daquela piscina de Betesda, né? De uma passagem bíblica que tinha uma piscina, que um anjo descia e agitava as águas. E agitava as águas, né? A primeira pessoa que entrasse era curada, enfim. É interessante, né? God's gonna trouble the water, né? Deus vai agitar as águas. Então, o que interessa é quem eu me torno depois de passar por essas águas agitadas. É menos sobre o fim, né? É mais sobre isso. Quando falo de Bethesda, eu lembro também algo que eu li em algum livro, eu acho que é Meio de Deus, ou Diálogo, enfim, que fala justamente sobre, a gente tá falando do aspecto, né, de beleza, passar por isso, que eu me torno, o processo, né? A importância do processo, que eu me torno, que a minha vida é isso mesmo. E voltando do ponto de vista da magnanimidade e da humildade, né, do disposto serviço para os outros, tem uma possibilidade para pensar na piscina de Bethesda também, que tem um aleijado que está lá há anos, né? Sei lá, foi pra lá, acho que era criança, já tá velho, deve estar, sei lá, 30 anos. E aí, quando o Chris pergunta pra ele, fala, pô, por que que tu tá aí ainda? Né? E aí ele responde, hominem non habeo, né? Não tenho quem me ajude, não tenho um homem, não tenho um homem para me ajudar. Cara, se a gente para do lado contemplativo da coisa para pensar sobre isso, porra, já pensou que merda? Eu não sei o que cada um acredita, mas tantas coisas, tanto assim, a gente poder se formar e a gente poder, assim, ser magnânimo mesmo, e se preocupar com os outros e puxar os outros para cima. Imagina que alguém muito próximo de nós, sei lá, aconteça uma desgraça, ou que a pessoa morra, ou que, e, sei lá, num juízo final, a gente perceber que aquela pessoa que estava colada na gente, ela falou como o aleijado da piscina de Betesda não tinha quem me ajudasse, tá do meu lado.
sabe? Até porque quando a gente fala da magnanimidade, dessa necessidade de buscar coisas grandes, falou, é legal, maravilhoso esse âmbito de querer dominar a China. Nós vamos dominar tal lugar. Cara, maneiro, mas e como é que tá as pessoas que moram contigo? E as pessoas do teu trabalho? O mesmo exemplo do círculo da última vez, né? Que tinha uma pedra, e um círculo e outro, é a mesma lógica. Então, assim, a minha responsabilidade imediata são as pessoas que Deus colocou na minha vida e colocou no meu caminho. Hã? Então, nossa vida é agora. E aí, para que isso aconteça, é muito necessário. Eu conversei sobre isso esses dias no Hot Seat com o mentorado, sobre a necessidade do esquecimento de si próprio. Não? Acho até esquecido de colocar essa referência aqui. Aí, Rafael Llano Cifuentes. Eu trouxe um trecho do livro dele. É muito interessante que ele traz aquele quesito, sabe aquele quesito dos americanos? Não negociamos com terroristas, né? Ele traz esses aspectos para lidar consigo mesmo. Abre, é do livro Fortaleza, tá? Esqueci de trazer. Se queremos ser fortes, temos que nos acostumar a não dar confiança, a não dar satisfação aos grandes e pequenos incômodos, aos cansaços, às insônias, às depressões físicas e psíquicas, às dores de cabeça, ao frio, ao calor, às vigílias imprevistas, à temperatura da água. Quem pode falar de fortaleza quando é incapaz de se levantar na hora de tomar um banho frio? Os fracos acabam por tornar-se hipocondríacos, prestam excessiva atenção às suas mazelas, parecem que estão o tempo todo se apalpando. Tá, mas será que eu tô bem? Como é que tá minha garganta, cara, e meu estômago? Parece que eu tô sentindo um negócio aqui no peito. Será que é um início de infarto? Pensa assim, à medida que concentra a atenção demais em si próprios, vão tornando reais, até sem pretender aquelas mazelas, aqueles problemas, aquelas doenças imaginárias. A preocupação psíquica, ela atrai de fato doenças físicas. Esse pensar muito na dificuldade, cara, você pensa demais nela, elas vão acabar por chegar. Né? Você se concentra demais nas tuas dores, elas vão aumentando até o ponto de se tornar insuportável. Eu não lembro de quem que é a frase, mas eu acho maravilhosa. Né? Eu uso isso muito, eu uso isso muito mentalmente. Não tinha falado pra ninguém. É, quando eu tô reclamando de alguma coisa comigo mesmo, tipo, porra, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu lembro, eu acho que é de algum desenho, que o cara pega e fala assim: ó vida, ó céus, ó sei o quê. Vocês estão ligados? Pô, você sabe o que é? Eu não sei se é perna longa, bicho. Eu acho que é de um desenho assim, ele tá tipo reclamando da vida. É muito engraçado. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente ver, fera. Ó vida, ó céus, ó. Porra do desenho mesmo. Ó vida, ó céus, ó azar. Nunca mais veremos terra firme. Não, pô. Mas tem uma. Olha lá! Tem uma ilha, mas deve estar cheia de canibais, ó, azar! Às vezes que eu não tô entrando numa parada de reclamação, assim, eu começo mentalmente, ó vida, ó céus, ó azar, ó destino. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade. Cara, de verdade, assim, uma coisa que a gente tinha que ter é a capacidade de dar risada, assim. Essa alegria é muito importante. Dar risada é própria desgraça, bicho. Porra, eu acho que eu vi o Ítalo falando, com certeza foi o Ítalo que comédia igual a tragédia mais distância, né? Geralmente, assim, fala, porra, acontece uma parada, uma merda, assim. Porra, geralmente vai ser muito engraçado de contar isso daqui 10 anos. A gente tem que ter essa capacidade de não se levar tão a sério, de não levar a vida tão a sério, e, de novo, não no aspecto da ausência de responsabilidade, né? No aspecto de falar, cara, a gente não é uma grande coisa, não, porra, tomando cu. É claro, existe uma dignidade, né? Existe talentos que foram dados. Calma, protagonista, né? Calma. Calma também, entendeu? Calma, porque senão tudo é sobre nós, enfim. Então o eu não deve aparecer em parte nenhuma. Ontem, ouvindo uma meditação do Padre Pedro, como vocês podem perceber, eu ouço bastante meditação do Padre Pedro, sai toda semana, recomendo, sigam no Spotify ou no YouTube, Padre Pedro Williams. Tem uma história engraçada com ele também, depois eu vou contar. O menino aqui já viu 300 vezes. Uma meditação ontem sobre a autorrealização. É perigoso pra cacete, tão perigoso pra cacete, ele trouxe um tema interessantérrimo. A parte do cérebro que é ativada quando estamos pensando em nós mesmos é a mesma parte que é ativada quando a gente tá triste. Maneiraço, né? Eu falei, caralho, maneiraço. Então, assim, a nossa vida tem que ser pra fora, não uma vida pra dentro. Sabe? Tira o coração pra fora do peito, bicho. Tem que amar pra fora. E é interessante, eu fui pesquisar a própria palavra, a própria palavra existência vem disso. Existência, existere, exit, né? É da mesma origem. É de sair, é de botar pra fora.
Então, é uma vida orientada para fora, essa vida orientada para dentro. E outra coisa, às vezes tentar achar os motivos, assim, sei lá, caí, né? Fiz alguma cagada. Tentar ficar no chão tentando achar motivo, analisar. Parabéns, você acabou de descobrir que você é humano. Coração contrito, repara o erro que tu fez, pede desculpa, vai se confessar, se tu é católico, e volta. E luta, não? E é algo muito importante nisso também. Isso aqui, hoje é mais de boa, mas isso aqui foi algo que me pegou muito já, que é o sentimentalismo. Tem um livro que eu gosto muito, do Harvard, que é o Coaching com Joana Dark. Você tem medo de confrontos. Diz que não quer fazer os outros sofrerem. O resultado é lamentável. Você não está cumprindo a sua missão. A pessoa sentimental tem um coração bom demais para poder fazer o bem de fato. Um coração amoroso demais para poder amar de verdade. Torne a sua vontade mais viril. Não desista do bem só porque ele pode se tornar uma fonte de conflito. Não seja covarde. Aprenda a administrar conflitos com sinceridade e firmeza. Mas é que mamãe não concorda. Esqueça sua mãe. Não deixe o seu coração absorver a sua vontade. Você vive num mundo em que um punhado de terroristas brinca com a vida das pessoas, menospreza o mundo, a natureza e o ser humano. Cospe nos seus valores, na cara da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa e nos seus filhos. Eles estão travando uma guerra implacável contra tudo o que até agora constituiu a herança moral e espiritual da humanidade. E você, diante dessa vontade satânica e totalitária no cumprimento de sua missão, ainda tem medo de ofender as pessoas por sua conduta e por suas palavras? A sua gentileza, a sua modéstia e a sua humildade não são nada mais do que covardia e hipocrisia. É um convite essa mensagem, bicho. Tá maluco? É um convite. E eu acho interessante pra cacete. Eu lembro do ponto um de sulco, peraí. Eu acho isso interessante pra cacete. É um convite meio que em primeira pessoa. Vou usar um texto aqui de São José Maria. Ponto um de sulco, tá? São muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo e de que deve haver almas, não se sabe quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Mas eles a veem a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se levasse a cabo ao passo sua entrega. Assim pensavas tu até que vieram te acordar. Então, cara, tem um papel, bicho. E isso é muito engraçado. Eu vejo para um lado que talvez o pessoal não acredite, mas não tô nem aí. A aula é minha, né? Não é uma democracia. É, cara, a gente não nasceu meio que por acaso. Assim, né? Um espermatozoide, encontrou um óvulo, um óvulo, inventei a palavra, né? Encontrou um óvulo, e aí, a gente, por um acaso, eu nasci em São Miguel, dos meus pais, em 2008. Desde antes da criação do mundo, cada um de nós, de forma individual, foi pensada. Isso é algo muito interessante também. Quando a gente tende a pensar no amor de Deus, já Deus ama a humanidade. Sim, Deus ama a humanidade, mas ele te ama de forma individual e personalíssima. Ele não pensa na humanidade, ele pensa no Tiago, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tempo inteiro. Inclusive, lembra do ser em ato puro? Se ele não estivesse pensando em você 24 horas por dia, 7 dias por semana, você simplesmente sumiria da existência. É um princípio metafísico. Ele precisa pensar em você para você se manter na existência. Senão você sairia da existência. Então, cara, a gente foi pensado antes da criação do mundo. A gente foi escolhido a dedo, foi escolhido inequivocamente para nascer na família que você nasceu, no dia que você nasceu, na época que você nasceu. Então, assim, é um convite, porra. Há trabalho a ser feito. E se o Thiago não fizer, alguma coisa vai ficar faltando no mundo. Como a gente falou no primeiro encontro, cada homem, cada mulher, homem no sentido da espécie humana, tem uma missão. E se não for feito, alguma coisa vai ficar faltando. Voltando aqui no quesito da Joana d'Arc, né? Novamente, é sobre a gentileza, a modéstia, a humildade. Não estou falando de novo pro default aggressive, né? O Dani fez cagada, vou gritar com. Não! Eu posso ser muito firme, com muito amor. É muito engraçado. Porque, assim, tem um livro que eu gosto, o Influenciando. Fazendo amigos, influenciando pessoas. Ele usa exemplo de feedback, né? Ele dá alguns exemplos. Falou, cara, quando você vai no dentista, você vai passar pela broca. Mas se a anestesia vier antes, ajuda muito. Né? Alguns exemplos que eu gosto muito do livro, né? Tinha um industrial que estava passando ali na indústria e tinha uma placa, proibido fumar, né? Proibido fumar.
E aí ele passa na frente, a 3 funcionários fumando na frente. No nosso imaginário, quando a gente fala em feedback ou em uma correção, parece que a gente vai chegar com um martelo, tipo um general, né? Ô, cara, ele chegou lá, nos 3 funcionários, né? Tirou 3 charutos do bolso e falou: ó, presente para cada um de vocês, queria convidar vocês para fumar comigo lá fora. Sabe? Então, eu preciso ser firme. José Maria falava que quando eu preciso corrigir alguém, me custa muito. Antes, durante, eu sofro muito. Antes, durante e depois. Eu sou assim também. Antes, durante e depois, mas justamente eu sei que preciso, porque senão eu tô sendo covarde, tô sendo injusto com a pessoa, porra. Tô sendo injusto com a pessoa, sabe? E aí, quando a gente vem pro aspecto da missão, isso aqui não é uma crítica. Isso aqui não é uma crítica, ponto. É um convite a outra forma de pensar. Duas coisas que eu ouço com certa frequência. Não, pô, mas o Brasil como é que tá? Eleição chegando aí. Não, vamos fazer os. Não, vamos para o Paraguai. Não tem alguma coisa errada com o Paraguai? Vamos fazer os vistos, cara. Não tem. Jota, você já tirou o visto teu da Amanda do Jardim? Porque você tem que vazar para os Estados Unidos, né? Uma coisa que eu ouço. Outra que eu ouço também é: tá doido ter filho nesses tempos? Ó, como é que o negócio tá perdido e putaria. Não, Deus me livre, a sociedade, como é que ela tá? Ok, é uma forma de pensar. Viver de certa forma na defensiva, né? Eu acho que tem outra forma de pensar, falar que é justamente por causa disso. Né? Justamente por. Não lembro quem me perguntava, e aí, Jota, tu pensa em sair do Brasil? Cara, a não ser que Deus tenha plano, né? Tu pensa, o meu plano é morrer no Brasil trocando soco com o capeta, bicho. Assim, vamos fazer o que a gente pode. Então, dá pra fazer muito mais, dá pra chegar em muito mais gente, dá pra ganhar mais dinheiro, dá pra. E de novo, cara, o dinheiro é maravilhoso. A gente falou no último encontro, né? O foco do negócio não é o dinheiro em si, mas o dinheiro é uma ferramenta importante que vai acabar vindo e com esse dinheiro, porra, eu vou construir estrutura e sei lá, e vou construir escola e enfim, eu vou lutar. Dificilmente uma janela se fecha para a gente começar outra. A lógica é algo essencial, é assim uma forma do pensamento humano, mas geralmente a vida não acontece de forma lógica. São vários corredores que vão acontecendo de forma simultânea e, porra, na maioria das vezes a única coisa que eu tenho, sei lá, eu abro a janela, deixo o vento entrar e no meio dessa bagunça eu vou fazendo o que é possível, vou tentando organizar aqui, a vida não tende a acontecer. Então, o que eu preciso fazer é ir sendo. A prudência, né? A capacidade de agir da maneira mais adequada em cada situação concreta. Acho que é fugir desse apoltronar-se. No livro do Cal Newport, ele comenta que é mais fácil encontrar satisfação quando a nossa mente e o nosso corpo estão perto assim do ápice da exigência. Estou fazendo exercício muito puxado, ou um dia cheio de call, tal. É muito mais difícil num dia, às vezes, que eu vou fazer nada. Vou passar o dia assim, não tenho nenhuma tarefa, vou ficar no Netflix. Geralmente, geralmente a gente tem mais dificuldade de desfrutar. Vamos lá. Eu não estou falando sobre workaholic, beleza? Ah, preciso trabalhar 24. Não, não é isso. Mas tô falando que se eu pego uma vida, pô, faz a experiência. Quando a gente faz, sei lá, no primeiro dia talvez seja gostoso, mas tenta passar 7 dias fazendo nada. É maluco, porra. Tu fica maluco. Então, é fugir desse apoltronar-se, né? Tem algo que eu acho maneiro pra cacete, ah, sobre o coração, né? Sobre, pô, dilatar o coração, crescer o coração. O coração de São Felipe Neri, ele fisicamente se expandiu. Teve conta-se que teve um episódio, né? Conta-se que teve um episódio em específico. Enfim, que o coração dele expandiu fisicamente, quebrou 2 costelas e tal. E depois que ele morreu, o coração de fato dele era grande. Falei, cara, maneiro, bicho, meio que, beleza, fugir do apoltronar-se, né? Tem umas frases aqui que eu peguei do Harvard também que eu acho interessantérrimas, que espera-se dos líderes que sejam homens e mulheres com caráter e com virtudes, que trabalhem movidos por uma visão magnânima daqueles que têm sob a sua responsabilidade. Trabalhem movidos por uma visão magnânima daqueles que têm sob a sua responsabilidade. Eu acho que isso aqui é essencial. O Padre Pedro ele comenta aqui. A pessoa tem a versão miséria e a versão glória, né? E o ideal é olhar para a pessoa olhando para essa versão glória, pensando no que ela pode vir a ser, pensando no projeto que Deus tem para ela, pensando, pô, e se essa pessoa conseguir desenvolver de forma máxima as suas virtudes e as suas competências e tratar ela como tal. Tratar ela como se ela fosse essa versão, e não muitas vezes quem ela é.
Eu acho isso interessante também no casamento, essa capacidade de idealizar mesmo, de sonhar assim, ó, com a versão da pessoa amada. Tem um livro que eu gosto muito, chama Crises Conjugais, do Rafael Leandro Cifuentes, e ele comenta, né, que esse amor, de certa forma, o amor ágape, talvez possa usar de exemplo, que é a capacidade de olhar para a pessoa com um olhar que transpasse ela, talvez aquelas atitudes que me humilham, me ofendem, e chegar no que ela pode vir a ser e amar essa versão da pessoa. Essa versão da pessoa. O amor vem primeiro, né? O amor vem primeiro. Se a gente para pensar, vou agir bem para que Deus me ame. Cara, ele me amou primeiro. O amor vem primeiro. Então, eu vou amar essa pessoa quando eu vou. Não, cara, o amor vem primeiro. Então, diante de uma atitude ruim ou algo ruim, abundância de bem, bicho. Assim, boa doutrina e abundância de bem. É isso que a gente precisa. Tá? Então, o amor vem primeiro. O amor vem primeiro. Deus nos amou primeiro. Né? Deus nos amou primeiro. O negócio não consiste principalmente em ganhar dinheiro, é antes um instrumento de engrandecimento pessoal e coletivo. Um meio de realizar com outras pessoas algo nobre e útil. Os verdadeiros homens de negócios não são movidos nem pelo lucro financeiro pessoal, nem pelo desejo obsessivo de aumentar o valor das ações da sua empresa na bolsa. O lucro é um elemento necessário da empresa, mas não constitui a sua finalidade. Tem uma frase que eu acho maneira aqui, é isso que eu me considero jovem. Homens magnânimos de idade biológica baixa são um presente para o nosso tempo. Homens magnânimos de idade biológica baixa são presente para o nosso tempo. Cara, e a ideia dessa aula é expandir esse horizonte. Você fala, beleza, tem problemas, tem coisa para ser feito e não é algo distante, talvez para outros séculos, para outras pessoas, eu tenho um papel nisso. E todo papel é importante, um andaime, quando você vai fazer um andaime de uma construção, lá, faz lá um andaime e tal, maneiro. Tem uma peça muito importante desse andaime, que é os pregos que foram usados, né, para fixar. Importante pra cacete, cada um vai ter um papel. Ó. O Henrique Scholl, empresário argentino, da empresa de canonização, ele dizia que, um livro muito interessante, Dominat Latera, um dos indicativos do sucesso na empresa é o índice de ascensão humana, não só o DRE, né, quanto de lucro está dando, mas como as pessoas que trabalham comigo estão se desenvolvendo, estão amadurecendo, estão vivendo melhor. E a alma magnânima, ela transforma o grande em pequenas metas diárias, que vai levando a realizar um tijolo sobre outro, um tijolo sobre outro. Papa Leão XIV, acho que é a terceira encíclica que ele publica, provavelmente eu errei, mas ele publicou a Magnifica Humanitas, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve várias páginas que postaram. O Papa citou o Senhor dos Anéis, bicho, ele citou Tolkien mesmo. E é muito maneiro. Aqui, ó. Aqui, ó. J.R.R. Tolkien, escritor católico do século XX, nas palavras do protagonista de um de seus romances, descreveu assim a nossa responsabilidade. Não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Porra, é um convite, mano. Porra, é um convite. Tem. Beleza, a gente não precisa controlar o mundo inteiro, mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Porque lembra aquele círculo e outro, e outro, e outro, e outro, e a gente não tem noção, talvez nunca vai ter, do impacto que a simples, assim, a nossa simples conduta vai fazer, porque a gente também não tem que virar otário, sabe? Tentar, sei lá, dar catequese para os outros e virar um líder de moral. Cara, muitas vezes só a nossa conduta e a nossa postura, e quando abrir uma brecha, assim, em muito terceiro lugar, se a pessoa te perguntar, se for oportuno você falar, você explicar alguma coisa. Mas na maioria das vezes eu vi uma frase que duas frases que me vieram na cabeça agora, que às vezes um sorriso no corredor evita um suicídio no fim da noite, né? Então a gente não sabe a situação da pessoa, e uma outra frase que muitas vezes a nossa vida é o único evangelho que vai passar na frente dos olhos de uma pessoa. A pessoa enfim. E para quase encerrar, aqui entra um tema que eu gosto bastante, eu acho que sempre me apeteceu, eu acabei estudando muito sobre isso. Eu acho que existem dois componentes. Não estou falando agora do lado operativo, do lado de ação de Tomás de Aquino, nem do lado contemplativo, da magnanimidade de Aristóteles. Mas falando assim, sei lá, né, da nossa vida aqui concreta, eu acho que tem o fator biológico e o fator biográfico. O que a gente estava conversando até agora era mais o fator biográfico. Era fator de missão, de expandir o coração, de expandir a inteligência, né, de almejar coisas maiores. Mas tem um fator biológico que contribui muito, eu acho que a gente não pode
terminar o nosso encontro de hoje sem falar disso. A grande verdade, sendo honesto, é que a gente tá todo fudido. 99% das pessoas está acostumado a estar assim. Beleza? Então tem esse sentido biográfico, esse convite, essa missão, mas tem o quesito biológico. Eu separei alguns pontinhos para a gente conversar, que eu acho que talvez sejam os mais essenciais, na minha humilde opinião. Primeiro, cara, a hiperestimulação. A gente está hiperestimulado o tempo inteiro. Não sei, não tá aqui no script essa frase, no roteiro essa frase, mas não lembro onde que eu vi. Duas coisas. Eu não vou lembrar o número, mas que a gente é exposto a X mil anúncios por dia, todas as coisas, e que um dia da nossa vida tem mais informação, sei lá, do que 6 meses da vida de um rei que ele tinha. Então a gente está sempre hiperestimulado. E a gente tende a achar que essa conectividade é algo bom. Cara, pera lá. Esse livro aqui tá sendo muito bom. Essa época que eu tenho pensado sobre isso, o Deep Work, né, que é o trabalho focado no português do Cal Newport. E existe um aspecto muito ruim aonde, quando eu estou sempre hiperestimulado, isso contribui para que eu esteja reativo e isso também impede de que eu me concentre, de que eu foque, de que eu faça as coisas. Parece que eu tô. De onde é que surgiu, inclusive, esse livro aqui? Há umas semanas atrás, sabe o tempo de uso do iPhone? Eu fui olhar o tempo de uso e atualizou agora. Aí tem o quantidades de ativação, acho que esse é o nome, que é quantas vezes você checa. Eu vi que eu estava checando 140 a 180 vezes meu celular por dia. Aí eu falei, cara, eu acho que não é saudável checar 200 vezes o celular por dia. E o que era o pior? Pô, sempre tem muita coisa rolando da empresa. Na maioria das vezes, o que eu fazia? Eu pegava, eu abria o WhatsApp, eu não vou resolver na hora. Aí eu pegava, eu abria o WhatsApp, eu via tudo o que estava acontecendo, fechava e ia ler. Pô, não, pera, vi o que estava acontecendo, fechava e ia jantar com a Amanda. Pô, tava indo rezar, só dava uma checadinha na minha caixa de e-mails, pra ver se chegou algum contrato do Authentic. Cara, eu acho que não é por aí. Tem um conceito, tem um estudo, inclusive, que se chama atenção. Eu conversei contigo agora sobre atenção residual. Sobre atenção residual, a maneira pra cacete, assim, a gente tá sempre hiperestimulado. Cara, vocês já devem ter feito essa experiência, não pode ser que eu sou o único. Galera do Zoom aí também. Você tá cansadão, assim. Você tá cansadão, aí você vai descansar. Aí você senta ou você deita, pega o celular e abre o Reels. Piscou, passou 1 hora e meia. Você não lembra os 5 últimos Reels que você viu e você tá mais cansado do que estava antes. Você não descansou. É muito interessante, tem um curso do Padre Paulo Ricardo, Escravidão Digital. Ele fala que antes, quando a pessoa precisava de uma descarga de dopamina, sei lá, ela, vou comer uma maçã, ela saía da casa dela, ia até uma árvore, subia, como se fosse platinha, pegava uma maçã, comia, assim, vou até o centro da cidade tomar um sorvete. Agora a gente tem ao alcance da nossa mão, não tem alcance da nossa mão, porque o Dani roubou meu celular, canalha. Uma máquina infinita de dopamina, eu vou ficando viciado em dopamina e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Cara, você percebe quando tá no Reels, parece que é difícil sair, sabe? Então, cara, e a gente fica no Reels e aí fica o tempo todo no WhatsApp, checando o celular. Eu falo, bicho, assim, de verdade, se o que tu construiu não é capaz de resistir a 5 checadas de WhatsApp por dia, tu tá muito fodido. Tu fez alguma merda, viado. Tem alguma coisa. Sim, se algo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sou um médico e tô de plantão. Ah, pô, beleza. Sou um gerente comercial. Pô, tá tendo um lançamento. É uma coisa. Agora falando do dia a dia, em posições específicas. Se tu não consegue chegar em casa ao final do dia de trabalho, dá boa noite. Pra quem tu tem que dar? Lá, pra mãe. Bença mãe, dorme com Deus. Fechar o teu celular e não checar mais porra nenhuma, tem alguma coisa errada. Se não sabe a maioria dos dias, tem as exceções a regras, né? Cara, tem alguma coisa errada. Isso traz essa incapacidade de trabalho focado, ficar ansioso o tempo inteiro. Notificações. Quantas notificações recebe o celular por dia? Você já parou pra perceber? Tem um livro maneirinho. Eu nem li ele todo, mas me chamou a atenção. O título dele, principalmente, eu vi no aeroporto, justamente quando eu estava meditando sobre isso. As coisas que você só vê quando desacelera. Pô, é muito maneiro. É muito maneiro. Às vezes você perde a capacidade de olhar para o pôr do sol, olhar para uma árvore.
eu não lembro, não é do Ítalo Spoema, mas eu já vi ele citando, né, que às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho por uma pedra e só vejo pedra. Eu falo, uma pedra não é só uma pedra, né? A pedra pode significar, sei lá, pedra, pode significar virtude. Ela pode ser a pedra do tropeço. Ela pode ser, sei lá, pedra, pode ser Petrus, a pedra sobre a qual ficarei minha gripe. Pode ser muita coisa, uma pedra, né? Então, esse vício dopaminérgico que o nosso tempo e as redes sociais é muito doido que a gente tende se é tecnológico é bom, né? Parou, se em algum segundo parou para pensar que a rede social é uma empresa feita para ganhar dinheiro e que o que ela quer é que você permaneça mais tempo lá dentro. Você fica mais estressado, bicho, você não consegue se concentrar. Tenta ler um livro, porra. Aí tu tá lá, Reels, 2 horas por dia. Pô, coisa de gente que dorme vendo Reels. Literalmente. Aí beleza. Aí vai, pega um livro pra ler, sem graça pra cacete. Não aguenta 2 minutos. Que tá viciado em dopamina. Aí tem um ponto de vista do cortisol, cara. Cortisol. O, essa tecnologia, esse mundo que a gente tá vivendo, existiam alguns limites muito bem claros e muito bem definidos entre o trabalho, entre o lazer, entre a família, que essas muralhas, esses muros se perderam. Então, isso invade a janta com a minha esposa, que invade, então meio que tá tudo misturado o tempo, invade minha hora de dormir. Porra, e antes de dormir eu dou uma porra de checada no WhatsApp pra ver o bebê. Eu falo, porra, bicho! Não é por aí. Não é por aí. Então, cara, a gente não sabe dormir direito mais, porra. A gente dorme, fica vendo Reels. e- Então, o cortisol, existe uma balança bem interessante, uma disfunção do eixo HPTA. HPA? Desculpem o erro aí, eu larguei medicina já temos 8 anos. Existe o cortisol no hormônio do estresse, né? Quanto mais cortisol eu tenho, mais estressado eu tô. Ele é o hormônio da resposta ao estresse, da boa resposta, inclusive. Então, o que é o esperado do cortisol num homem adulto, por exemplo? Ele tem um pico matinal, talvez 18, 25, enfim, e ele vai descendo ao longo do dia. E quando chega a noite, nosso ciclo circadiano, né, a melatonina sobe e eu vou dormir como um neném, como um anjinho. Tá? O que acontece, na verdade, na maioria das vezes, é que ou eu não tenho pico matinal, parabéns, o nome disso é burnout, né? Eu não tenho pico matinal, ou às vezes ele não desce. Eu tenho insônia. E aí, o que ocasiona isso? Né? Existe uma balança entre trabalho e descanso, entre estresse, melhor dizendo, existe uma adaptação fisiológica ao estresse, seria o descanso. E esse descanso não é para ficar numa rede nem nada, mas, cara, com pequenas atitudes. Pô, se tu removesse, sei lá, se a tua função permite tu remover, ou tu remover, sei lá, uma notificação de um monte de aplicativo inútil do teu celular. Ou se tu tem 1 minuto de manhã, tu começa a acordar meia hora mais cedo e aquele minuto não vai mexer no celular, tu vai ter 30 minutos de silêncio, de retiro, de noite escura, assim. Tu não vai ver Reels, tu vai, sei lá, se forçar a tal coisa. Quando você vai limpando isso, porra, a tua resistência, a tua calma, a tua serenidade, tudo isso fica muito mais fácil. Então, o cortisol, cara, higiene do sono, porra, sei lá, sabe que eles, pô, eu tô parecendo um cara de A, né? Eu tô tendo que me segurar pra não usar o dia inteiro, porque eu tô me amarrando. 6 da tarde eu boto meu óculos amarelo, assim, pra diminuir a exposição à luz. Ou, ao contrário, a exposição à luz do sol matinal, cara, sabe? Colocar o pé na grama por 5 minutos. A diminuição dos estímulos. Porra, café, cara, tentar, porra, beleza. Tentar segurar a mão depois das 3 da tarde. Eu tava. Eu tava tomando umas 10 xícaras de café por dia. Fácil. Batata. Eu tava fazendo exame e percebi que eu tava muito ansioso. Mas muito assim, eu tava querendo morder a mesa. Ansioso, 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 ansioso. E eu tava falando, cara, mas por que eu tô tão ansioso? Era o café. Essa excitação do café. Então, mas a gente tá ansioso, cara, se a gente começar a não dá pra cortar o café, que de fato a gente vicia, né? Então, assim, se cortar o café fica uma dor de cabeça insuportável. Mas, sei lá, tenta, amanhã, domingo, eu vou acordar durante meia hora, uma horinha, não vou tomar nada. Depois de 1, 2 horas que eu acordar, eu vou tomar uma xicrona de café. Pã! E vou segurar. Porque é mais o hábito da coisa. E vou segurar. Beleza, e tentar segurar assim, só com aquilo. Se não, sei lá, 3 da tarde eu tomo outra. Pã! E ir reduzindo. A gente vai perdendo aquela ansiedade, porque a gente tem que contrabalancear o descanso. E o descanso não é, então vou trabalhar 2 horas por dia. Já que é retardado, né, pô? A gente trabalha pra caralho. Eu costumo dizer muitas vezes também que, eu falava isso quando eu morava em Tailândia. Às vezes, quanto mais eu tô sumido, mais eu tô trabalhando, mais tô criando alguma coisa. Então, beleza. Eu não acredito no trabalho 4 horas por semana. Eu não acredito no trabalhar menos e ganhar mais, a não ser que você vai fazer algo útil com trabalhando menos e ganhando mais. Beleza? Ah, mas, cara, você tem que saber dentro da tua rotina criar esses momentos, né? Esses dias azuis, como o Rafael Leandro Cifuentes fala. Cara, exame laboratorial, eu aposto. Tem quantas pessoas aí, Dani? 5, 6?
Ô, louco! Daqui a pouco vai entrar no Zoom, então, dá um oi. Nove. Pronto, tem 9 pessoas aí, por exemplo. Eu aposto que se dos 9 que estão aqui, os três, nós quatro que estamos aqui, se as 13, 15 pessoas que estão conectadas, que fizer exame, vitamina D vai estar bugada, bugada, né? Vitamina D vai estar baixa, vitamina B12 vai estar baixa, eu aposto que cortisol vai estar zoado. Mas a gente se acostuma a viver assim. O ser humano ele se acostuma ao bom, ele se acostuma ao ruim, e a gente dificilmente sai do 8 para 80. Ah, eu tô performando super bem. A nossa performance vai caindo, eu vou me acostumando àquilo. E para encerrar, não poderia ser, para mim, na minha cabeça, pelo menos, não existia uma outra possibilidade a não ser com o capítulo Utgigas, do Homem de Vila Tebre, os anos romanos de José Maria Escrivá. Uma frase para começar aqui, seguinte: encheu-se de alegria e se levantou como um gigante, para percorrer com pressa o caminho. Os personagens célebres, os famosos de cada época, podem levar uma vida confortável e mole. Os grandes homens não. Um grande homem nunca se refestela, nunca se instala, nunca se conforma, nunca se consola na autocomplacência da tarefa realizada. A sua atitude permanente é de levantar-se exultante para percorrer com pressa o caminho como se fosse um gigante, um Tigigas. Como um gigante, com uma poderosa musculatura de fé, pregando e distribuindo trigo, desfraudando o sonho sim, mas é arregaçando as mangas na faina de colocar um tijolo sobre outro, um papel sobre outro papel, uma hora de estudo e de trabalho sobre outra hora de oração e de mortificação. E fazendo essa viagem, essa visita e aquela diligência sem dizer chega, sem se encolher, fustigando as resistências com seu estribilho exigente. Mais, mais, mais. Não vos detenhais no fácil. Inconformista, porque bem vês, quase tudo está apagado. Não te animas a propagar um incêndio? Maluco, bicho. É convite essa porra. Ambicioso, porque o nosso apostolado, o nosso trabalho é um mar sem margens. Sempre com o pé na estrada, porque está tanta coisa destruída, resta tanto por fazer. Inflamado por um ideal que não se esgota. Regnare Christum volumus. Quem não quer ter que perder o sono com grandes responsabilidades e quer resbalar por dias pacatos são os medíocres. Nós não, bicho. Nós como um trator. Então, só fechar esses aspectos, né? Tem o aspecto biográfico, biológico da coisa. Então, cara, tem missão, tem trabalho a ser feito, sabe? Dá para ser mais, dá para buscar, né? E dessa mesma forma, a nossa vida ela é feita de estações, e o outono, e a primavera, e o verão. A constância, ela abarca, né, esse período. Mas entender que há trabalho a ser feito, se a gente não fizer alguma coisa, vai ficar faltando no mundo. E isso não é algo ilusório, são pessoas concretas, são almas concretas, são situações concretas. Muito mais do que a gente imagina e muito mais próximo do que a gente pensa. Tá? Muito mais próximo do que a gente pensa. Algumas referências para vocês pesquisarem depois. O Coaching com Joana Dark, do Alex Havard. O Idomina Latera, do Eric Scholl. A encíclica Magnifica Humanitas, Santo Padre, o Papa Leão XIV. O Responsabilidade Extrema, o Extreme Ownership, do Joko. O Homem de Vila Tebre, de José Maria Escrivá. Curso de Escravidão Digital, do Padre Paulo Ricardo. Meditação da Autorrealização. E outra, Por Todo Mundo, a Nossa Responsabilidade Diante da História, do Padre Pedro. O Deep Work, né, o trabalho focado do Newport. E o livro Fortaleza, do Cifuentes. E eu também citei o Crises Conjugais, do Cifuentes. É isso, time. Bom final de semana aí para todo mundo. Beijão, fiquem com Deus. Bom vê-los aqui e hasta la próxima.